Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um pouquinho ortografia. Vamos ver como usamos os porquês da língua portuguesa. Ou seja, quando devemos usar o porquê separado, com acento e sem acento, e o porquê junto, com acento e sem acento. Ok? Bem, quando que nós devemos usar o porquê separado e sem acento? No início e no meio de frases interrogativas diretas e indiretas. Exemplo: por que vocês viajarão somente amanhã? Então, está numa interrogativa direta. Interrogativa direta é aquela que tem um ponto de interrogação que representa a entonação de uma pergunta direta. O exemplo 2. Preciso saber por que vocês viajarão somente amanhã. Aqui nós temos uma interrogativa indireta. O que é uma interrogativa indireta? Eu faço uma pergunta, um tom de afirmação, por isso eu utilizo o ponto final, né? Mas eu quero saber uma resposta, ok? Então, isso é uma interrogativa indireta, é uma pergunta que não se faz em tom de pergunta, mas num tom de afirmação, tá? Outra situação aqui, ó, é quando o porquê equivale à expressão por que razão. Então, quando nós podemos acrescentar porque razão, a palavra razão, ele continuará sendo separado e sem acento. Exemplo: saiba mais por que as pessoas preferem a vida no campo. Ó, saiba mais por que razão as pessoas preferem a vida no campo, ok? E outro caso ainda é quando ele equivale à expressão pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Ou seja, esse que ele vai ser um pronome relativo precedido da preposição por. Nós vimos isso nas orações subordinadas adjetivas. Então, vamos lá para o exemplo. Os lugares por que passamos todos os dias são belíssimos. Ó, posso substituir. Os lugares pelos quais passamos todos os dias são belíssimos, tá? Então, aqui o porquê separado sem acento pode ser utilizado em 3 situações. No início e no meio de frases interrogativas diretas e indiretas, quando equivale à expressão por que razão e ainda quando equivale à expressão pelo qual e suas flexões. Agora vamos ver quando usar o porquê separado e com acento. Esse porquê ele deve ser utilizado no final de frases interrogativas diretas e indiretas. Então, no final das frases, junto ao ponto, tá? Então, interrogativa direta, tá aqui a pergunta, né? Em tom de pergunta, por isso ponto de interrogação. Você está nervoso por quê? E agora indireta, que é uma pergunta que não tem o tom de pergunta, por isso o ponto final. Sua presença irritava-me, porém sinto sua falta. Gostaria de entender por quê. Então, aqui, ó, no finalzinho da oração, né, da frase aqui, interrogativa indireta ou direta, utiliza-se esse porquê separado e com acento. Agora vamos ver quando devemos usar o porquê junto sem acento. Porquê junto sem acento é uma conjunção. O que significa uma conjunção? Liga orações, né? E esse porquê, ele tem o significado de justificar, né, o fato da outra oração ou indicar uma causa, tá? Da oração anterior, da oração principal. Exemplo: ela saiu antes da reunião acabar porque se sentiu mal. Então, esse porquê aqui, porque se sentiu mal, é a causa, o motivo, a justificativa da pessoa sair antes da reunião acabar.
Outra situação em frases interrogativas com a resposta embutida, indicando a causa. Então, de novo, está indicando a causa. Não é porque eu tenho uma oração aqui, uma frase, um período interrogativo, que eu tenho que utilizar o porquê separado. Né? Ele não vai ser um advérbio interrogativo aqui neste caso. Ele está indicando a causa. Por isso, ele continua junto, sem acento. O garoto faltou à aula porque estava doente. Então, ó, aqui esse porque estava doente está indicando o motivo, a causa, justificando a ausência, a falta do garoto à aula, certo? E agora, quando nós devemos utilizar o porquê junto com acento? Este porquê junto com acento é uma palavra substantivada. Então, ela equivale à palavra motivo, razão, né? É sinônimo de motivo, é sinônimo de razão. Por ser um substantivo, ele obrigatoriamente vai ter que vir precedido de determinantes. O que é isso? Um artigo, um pronome, um numeral, né? Então, assim, ó, o porquê, um porquê, aquele porquê, certo? Então, ele sempre vai vir precedido de uma determinante. Exemplo, quero entender o porquê de tantos conflitos. Quero entender o motivo de tantos conflitos. Quero entender a razão de tantos conflitos. Bem, galera, era isso.